Andarilhos pulguentos não costumam parar em lago. A vida aqui é rápida demais para eles. Mais rápido do que você jamais será. Quem é você? E aí, cinéfilos, um estranho cavalgando chega a uma pequena cidade. Enquanto ele cavalga lentamente, os habitantes olham para ele com espanto. Apesar da atenção, o estranho continua avançando silenciosamente. Finalmente, ele desce do cavalo e o amarra. Ele entra em um bar local e pede uma cerveja. O barman o avisa que as bebidas não são tão boas, mas que é tudo o que tem. Quando o barman pergunta se o estranho precisa de mais alguma coisa... Tranquilidade para beber em paz. Então um grupo de homens que estava lá começa a provocá-lo. Andarilhos pulguentos não costumam parar em lago. A vida aqui é rápida demais para eles. Mais rápido do que você jamais será. Em seguida, ele se afasta, deixando-os olhando para ele pelas costas. Ele então entra em uma barbearia e pede para fazer a barba e tomar um banho quente. Após ouvir o preço, ele tira o casaco e senta-se na cadeira. O barbeiro tenta puxar assunto, mas o estranho permanece calado. Enquanto ele está fazendo a barba, o grupo de homens que ele encontrou no bar chega à barbearia. Eles tentam falar com ele mais uma vez, mas ele os ignora. Eles começam a lançar insultos e ele ainda escolhe permanecer calado. Então, quando um dos homens coloca a mão nele... O barbeiro foge assustado. O estranho limpa o rosto com uma toalha e guarda sua arma. Os habitantes da cidade se reúnem e veem o que aconteceu com os 3 homens. O estranho veste seu casaco e chapéu novamente e sai da barbearia. Do lado de fora, os habitantes da cidade o esperam. Um homem chamado Mordecai aproxima-se dele e pergunta o seu nome, mas o estranho se recusa a responder. Enquanto ele caminha, uma mulher se aproxima e esbarra nele. Ela o repreende por esbarrar nela e mostra seu vestido estragado pelo cigarro. O estranho, percebendo que ela só quer falar com ele, pergunta por que ela precisou fazer todas aquelas coisas quando poderia simplesmente ter dito o que queria. Ela continua falando com ele de forma desrespeitosa. Sei que de longe até parece um homem, mas de perto você não passa de uma decepção. Me solta! Não! Me solta! Ai! O anão tá olhando aquilo que exatamente você tá pensando. Eu só não posso colocar, senão o meu canal é excluído. Depois disso, o estranho sai. Os habitantes da cidade continuam olhando fixamente para ele. Ele então vai a um hotel e pede um quarto. Quando o recepcionista do hotel pergunta se ele deseja se registrar, o estranho sai com a chave sem responder. Dentro do seu quarto, ele tira o casaco e o chapéu. Ele senta-se na cama bebendo uísque. Depois de um tempo, ele se deita colocando o uísque sobre a mesa. Enquanto está deitado, ele começa a ter um flashback de um açoitamento. No flashback, um homem está coberto de cicatrizes ensanguentadas. Homens ao seu redor o açoitavam repetidamente enquanto ele tenta se proteger com as mãos. Incapaz de se manter de pé, ele desaba no chão. Os homens continuam batendo nele. Diante dele, outras pessoas estão paradas observando. Ele pede para que o ajudem, mas eles permanecem em silêncio. Pouco depois, o estranho acorda em seu quarto. Ele se levanta e abre a janela. Depois de colocar o seu chapéu, ele sai. Ele vai até o recepcionista do hotel e pega um cigarro. O senhor está pretendendo ficar? Eu reservo seu quarto para outra noite? Aviso depois. Eu ainda preciso do banho. Um bom banho quente pra já, sim, senhor. Mordecai, ponha mais água quente na tina ali. Pode pendurar suas roupas ali no gancho. Coloque a água, Mordecai, antes que esfrie. Nós queremos que o cavalheiro fique confortável. Enquanto ele está no banho, o xerife que está aparando a barba aproxima-se dele. Ele pergunta se pode sentar-se e puxa uma cadeira para perto da banheira. Ele então lhe diz que quer falar sobre os 3 homens que ele matou. O estranho diz ao xerife que não está interessado. O xerife continua mesmo assim. Ele diz a ele que nenhuma acusação será feita contra ele e que tudo está perdoado. Em meio a isso, a mulher do dia anterior, Kelly, chega com uma arma e começa a atirar no estranho enquanto grita insultos. O estranho mergulha debaixo d'água, mas Kelly continua atirando, e Mordecai joga um balde de água neles, dando ao xerife a chance de pegar a arma e puxá-la para fora. Vamos, venha! Por que ela demorou tanto para ficar zangada?
Por que você não voltou para fazer mais? Dá uma cadeia. Em outro lugar, um grupo de homens está em uma reunião. 3 bandidos, Stacy Bridges e os irmãos Carlin, estão saindo da cadeia naquele dia. Os homens estão assustados com isso e estão planejando maneiras de impedi-los de virem para a cidade deles. Os 3 homens que o estranho matou eram pistoleiros profissionais contratados pela cidade para protegê-los. Mas agora eles estão todos mortos. Algumas pessoas sugerem contratar o estranho que chegou à cidade deles, mas os moradores da cidade estão divididos. Alguns querem contratá-lo e outros estão com medo porque não sabem nada sobre ele. Kelly então chega chorando e gritando. Seu plano é deixar ele se safar dessa? Seja paciente, está bem? Paciente? Kelly, quando você cruza com um homem que consegue tudo o que quer, deixe ele pegar até ele ir longe demais. O que você considera longe demais? Tem muito em jogo para perder tempo com histeria. Ele diz a ela que há muito em jogo e que ela deveria permanecer calada. Todos os homens concordam e voltam para dentro, enquanto ela grita nas costas deles. O xerife vai conversar com o estranho enquanto ele come. Ele pergunta se ele poderia ser um pistoleiro para a cidade deles. O estranho recusa, dizendo que não é um pistoleiro. Além disso, ele não tem nada a ver com os 3 bandidos que estão vindo para a cidade. O xerife explica que os 3 homens são encrenqueiros. Quando a situação ficou insuportável, o próprio xerife os prendeu. Enquanto eles conversam, a garçonete vem servir uma torta. O estranho olha para ela e depois se levanta para sair sem dizer uma palavra. O xerife então lhe diz que Stacy e os irmãos Carlin roubaram uma barra de ouro do escritório de mineração. O estranho comenta que isso foi descuido deles. Ele pergunta por que um escritório de mineração deixaria uma barra de ouro exposta, sugerindo que os moradores armaram para que eles fossem presos. O xerife menciona que Stacy não parava de bater nessa tecla no julgamento, e é por isso que os 3 homens os odeiam. Eles me empurraram essa estrela quando o oficial Duncan foi morto. Ele foi chicoteado até morrer nesta rua. Feito animal, a coisa mais horrível que já vi. E por que alguém faria uma coisa dessas? Não sei. Não foi ninguém desta cidade. A gente gostaria que ajudasse a resolver nosso problema. O único problema que vocês têm aqui é a falta de coragem. É uma cidade temente a Deus. São pessoas tementes a Deus. Gosta delas? Então as salve. E se lhe oferecer qualquer coisa que quiser? Qualquer coisa. O xerife então leva o estranho até outro homem dentro da loja. O outro homem confirma que o estranho pode fazer o que quiser na cidade. Depois que eles lhe dizem isso, ele caminha até as crianças e lhes dá 2 potes de doces. E então entrega ao pai uma pilha de cobertores. O estranho então vai até a caixa de cigarros e pega vários, coloca-os no bolso e sai. Perto da porta, ele vê a garçonete em pé, mas quando ela olha para ele, ela vai embora. Ele vai a outra loja e pega botas e outros suprimentos. Quando o dono está prestes a calcular a conta, o xerife lhe diz que não há cobrança para ele. Então o homem sai com tudo sem pagar nada. Depois disso, ele vai ao bar e pede uma bebida para todos que estão com ele. Os homens brindam a ele e todos começam a beber. O xerife diz a ele que não há cobrança para o estranho. Durante isso, o estranho tira o distintivo do xerife e o entrega a Mordecai. É hora da cidade ter um xerife novo. Desculpe, Sam. Eu sou o xerife. E o prefeito? E o prefeito? Alguma objeção? Nenhuma. Espera um pouco. Eu não posso ser xerife se não tiver uma arma. Está procurando uma arma deste tamanho? Não, aquela. Aquela está boa. Em outro lugar, Stacy e os irmãos Carlin estão se preparando para ir para a cidade depois de saírem da prisão, mas os cavalos lhes são tirados. Enquanto eles ficam irritados com isso, Stacy diz a um dos irmãos Carlin que quando chegarem à cidade, eles pegarão o cavalo do prefeito e continuam caminhando a pé. De volta à cidade, o estranho reúne as pessoas e lhes diz que elas precisam se defender por conta própria, se não quiserem levar um tiro ou ser exploradas pelos bandidos. Assim, os habitantes começam a se preparar, levando armas para os telhados e preparando-se para se esconderem lá e atirarem. Depois que todos se posicionam, uma carroça com 2 manequins começa a se mover para que os habitantes possam praticar a mira. Os moradores começam a atirar aleatoriamente. Não lembro de ter emprestado minhas carroças para levarem tiro desses idiotas. Você que vai parecer idiota quando eu rasgar sua bunda com essa faca. Será que vocês não conseguem acertar o alvo? Acertem o alvo! Ainda aqui? Eu já estava indo.
Ele leva algumas pessoas até um celeiro para pegarem madeira. O dono do celeiro corre até eles, pergunta o que está acontecendo e o estranho diz que precisa daquilo. Além disso, eles também querem que ele lhes forneça 35 lençóis, um boi assado e 200 galões de tinta vermelha. Em outro lugar, Stacy e os irmãos Carlin emboscam um grupo de homens na floresta e matam 2 deles. Um dos homens corre para escapar, mas eles o seguem e o matam. Depois de matá-los, eles roubam seus cavalos e iniciam a jornada para a cidade. De volta à cidade, as pessoas ainda estão praticando a mira. Lewis, o dono do hotel, e Morgan vão falar com Dave, dizendo que talvez não precisem de ajuda externa. Dave percebe que eles estão tentando se livrar do pistoleiro. Lewis diz a Dave que o estranho está zombando da cidade deles. Dave insiste que eles deveriam ao menos tolerar o homem por mais um dia, mas Morgan não quer concordar. Dave pergunta se há algo pessoal e os dois começam a discutir. Durante a discussão, o assassinato do delegado é mencionado e Lewis precisa intervir para acalmar a situação. Morgan então sai furioso do escritório. Do lado de fora, todas as pessoas do hotel saem porque o estranho quer ficar sozinho. O reverendo pergunta o que está acontecendo. Estão esvaziando meu hotel inteiro para abrir espaço para o nosso novo anjo da guarda. Ele está sentado bem ali, Sr. Belding. Por que não vai até lá e reclama com ele? Não pode colocá-los pra fora durante a noite. É desumano, irmão, desumano. Eu não sou seu irmão. Somos todos irmãos aos olhos de Deus. Essas pessoas todas são seus irmãos e irmãs? Com toda certeza são. Então não vai se importar se eles ficarem na sua casa, não é? Diga, senhora Belding, que serão 2 para o jantar. Mais alguma coisa? A melhor garrafa de vinho da cidade. Enquanto isso, Mordecai começa a ter um flashback. No flashback, ele está escondido debaixo de uma varanda enquanto um homem é açoitado nesta mesma cidade. Os habitantes da cidade estão escondidos, mas acontece que é o delegado. Ninguém se oferece para ajudá-lo durante isso. Apenas a garçonete tenta salvá-lo, mas ela é impedida pelo seu marido. Depois de espancá-lo, eles o deixaram para morrer. O estranho então vai até Kelly. Ele diz a ela que quer companhia para a noite. Então ele começa a beijá-la e tira a arma das mãos dela. Em seguida, ela lhe pede que lhe dê 1h30 para se arrumar e se juntar a ele para o jantar. Então ela vai ao hotel para fazer uma refeição com ele. A garçonete, Sarah, os está servindo, mas fica irritada com a intimidade deles. Enquanto isso, Stacy e os irmãos Carlin estão presos no deserto porque o cavalo de Cole está ferido. Então ele se junta ao seu irmão no cavalo dele e continuam cavalgando. E eu quero descontar 1 ano perdido da minha vida em Lago, antes da gente continuar. Já é bem tarde, Mordecai. Hã? Aquele estranho colocou todos dessa cidade uns contra os outros. Está vivendo como um rei. Ele enfeitiçou a todos vocês. Cada um de vocês. 200 galões de tinta vermelha. Seria melhor se o próprio diabo tivesse invadido o lago. Vendo que o estranho está dormindo, Kelly levanta-se lentamente e se veste para sair. Ao mesmo tempo, homens da cidade sobem as escadas lentamente para atacar o estranho. Eles entram no quarto e começam a espancá-lo, mas sem que eles saibam, o estranho já está lá fora. Ela foge enquanto Lewis e outras pessoas da igreja correm para o hotel para ver o que aconteceu. Lewis vê que seu hotel está em ruínas. Dave então se aproxima do estranho e pede desculpas pelo que Morgan e os outros fizeram. O estranho se recusa a confiar neles novamente e Dave oferece uma quantia em grana. Ele então se vira para o hotel e Sarah lhe diz que todos os quartos estão em ruínas, exceto o dela e o de Lewis. O estranho então a arrasta para o quarto. Ela então vai até a cama dele com uma tesoura na mão, mas ele a acalma. Na manhã seguinte, ela conta a ele sobre o delegado, mas ele age como se não se importasse. Do lado de fora, os moradores da cidade enterram os mortos. O estranho então ordena que todos pintem a cidade de vermelho. Ele também escreve inferno em cima do nome da cidade. De volta ao hotel, Lewis retorna. Ele começa a discutir com Sarah, e ela lhe diz que eles acobertaram um assassinato. Ele a lembra de que o delegado descobriu que a mina ficava em propriedade do governo e que iria denunciá-los. Apesar disso, ela diz
diz a ele que está deixando a cidade e que nunca mais voltará. Fora da cidade, o ferido Morgan encontra Stacy e os irmãos Carlin. Ao vê-los, Morgan pede ajuda. Stacy então pede a Morgan que lhe diga a combinação do cofre de seu escritório. Morgan recusa e Stacy o mata. Em meio a isso, alguém coloca dinamite no topo de um penhasco. Os 3 homens começam a atirar, fazendo-a explodir. Então um ataque acontece. Ele arrancou minha orelha! Eu vou matar todo mundo em lago! Os convidados estão chegando para a festa. Reúna todo mundo. Certo, capitão. A cidade agora está totalmente pintada de vermelho. O estranho vai ao bar e começa a beber. O xerife chama o estranho dizendo que eles devem se preparar para o ataque. O estranho sai e vê onde todos estão. Ele sobe em seu cavalo e vai embora. No momento em que Stacy e os irmãos Carlin entram, eles começam a atirar em tudo. Os habitantes da cidade tentam revidar, mas não são páreo para eles. Pouco depois, eles conseguem tomar o controle da cidade. Eles reúnem todos no bar e começam a beber. Em meio a isso, o estranho volta, puxa para fora Dan, o irmão de Cole, e começa a açoitá-lo antes de matá-lo. Eu quero saber quem foram os desgraçados que nos emboscaram. Quem é você? Piedade! Pare, por favor! Me ajude! Todo mundo pra fora. Quem é você? No dia seguinte, o estranho sai da cidade a cavalo enquanto todos observam. Mordecai, esculpindo uma lápide para o túmulo do delegado, o vê. Ele então o lembra de que não sabe o seu nome. O estranho simplesmente lhe diz que ele sabe sim e vai embora, deixando tudo para trás. Com humor e memes, eu resumo para você filmes e séries usando a minha voz. Aí, aqui não tem esse negócio de inteligência artificial não, tá? Tá? E eu só te peço o like e a inscrição, porque assim você me ajuda a pagar o leite com café que eu uso pra molhar a garganta. Se esse é o tipo de conteúdo que você gosta, ative o sininho e não perca o resumo dos melhores ou piores filmes e séries que eu posto por aqui.